Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live tradicional. A Curiamate, a todos os amigos presentes. Curiamate, para quem não sabe ainda, é uma palavra asteca que significa criando um portal entre o céu e a terra. E é exatamente isso que nós necessitamos para ontem. Muitas coisas acontecendo no terreno da exopolítica, da geopolítica, e muito em breve nós vamos dar atualizações completas do Benjamin Funfort e da versão, obviamente, a versão do canal Demis Viana Mundo Secreto. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do mundo espiritual, porque o mundo espiritual, queira ou não, ele está entrelaçado com o mundo físico. Aliás, um mundo está estritamente relacionado ao outro, interfere diretamente no andamento do outro. Então, eu acho que é um ponto pertinente. Eu vou recortar alguns capítulos, meus amigos, porque se faz necessário. No ano de 2018, a Helena recebeu uma mensagem de Toran Eridion, alertando a Helena que haveria uma grande batalha e que ela deveria se encontrar com seus amigos, encontrar com seus entes próximos, porque muito em breve ela não poderia mais fazê-lo. E a gente sabe o que aconteceu em 2018, no final de 2019 para 2020. Muito bem. E ali seria travado uma grande batalha, que iria durar alguns anos. Não foi dado prazo, nem porque uma guerra não existe prazo. Tá ok? Só tem data para começar e não sabe quando vai terminar. Vejam que a gente pode usar como referência o segundo confronto mundial. Ele foi de 1939 até 1945. Praticamente 6 anos. 6 anos de batalha ininterrupta até o seu desfecho. Só que tem um porém. Nós não estamos numa batalha bélica. Então, nem para isso serve como referência. É uma referência vaga. Mas realmente não retrata o que está acontecendo nos nossos dias. Então tem pessoas dizendo, terceiro confronto mundial. O terceiro confronto mundial já começou. Ele começou no início, final de 2019 e perdura até os dias atuais, com vários capítulos diferentes dessa batalha. Alguém pode dizer assim, mas isso foi algo aleatório, foi coincidência, tudo bem. Vamos linkar aqui com a informação da Lacerta. Lacerta, 1999, no leste europeu, entrevista com Lacerta, uma reptiliana benevolente do interior da Terra que está infiltrada. Ela fala que tem muitos como ela aqui infiltrados na superfície. Se der tempo, a gente vai falar sobre os extraterrestres que estão trabalhando, que estão infiltrados em vários setores da nossa sociedade, com várias referências diferentes. Então, Lacerta, na entrevista, ela falou algo bem interessante. Aliás, muitas coisas interessantes, mas uma se destaca. Ela fez uma profecia também. Ela falou, daqui 20 anos, 1999, 2009, 1999. No final, vejam que essa entrevista foi feita no final de 1999. E a gente sabe que a batalha começou, o terceiro confronto mundial, essa guerra híbrida, exatamente nesse período. Óbvio que não é coincidência. Então, Lacerta disse o seguinte, as forças do bem e as forças do mal vão ser compelidas para uma batalha final, avassaladora, que será a verdadeira batalha do Armagedon, e isso vai acontecer daqui 20 anos. Então, 1999, finalzinho, a entrevista, bom salientar aqui, frisar que essa entrevista ela foi feita no final de 1999, no leste europeu, muito bem. Aliás, com várias informações congruentes, eu já trouxe a baila aqui no canal para vocês. Mas vamos nos deter unicamente nesta previsão. E ela disse que isso ia perdurar alguns anos. Também não tem data, não falou quanto tempo, se iam ser 3, 4, 5, 6 anos. Vejam que o segundo confronto mundial durou 6 anos. Então vamos lá. 2020, 21, 22, 23. Vai fazer 4 anos. 4 anos. O segundo confronto mundial durou 6. Nessa perspectiva, é muito difícil fazer um cálculo. O que nós sabemos é que estamos nos capítulos finais. Vamos reunir as peças desse quebra-cabeça, entender aonde nós estamos, qual capítulo, melhor dizendo, desse confronto nós estamos exatamente agora, neste instante. Vamos lá com o lado dos benevolentes. Os benevolentes nós temos extraterrestres infiltrados em nossa sociedade, aliás, desde o tempo do George Adamski, no final da década de 40. Depois nós tivemos as 3 ondas de sementes estelares, que foi trazido à baila pela Dolores Cannon, grande Dolores Cannon, já falecida também, fez um trabalho extraordinário, falou da primeira, segunda, terceira onda de sementes estelares, que seriam designadas encarnações de extraterrestres para ajudar na transição planetária. Muito bem. Nós temos os chapéus brancos na Marinha dos Estados Unidos, temos também os chapéus brancos da Rússia, existe até mesmo os chapéus brancos da China, que é a Sociedade do Dragão Branco, bem lembrado pela informação do Benjamin Funfort. Interessante. Também temos chapéus brancos nas sociedades secretas. Existem sociedades secretas benevolentes. Muito bem. Temos chapéus brancos também no setor civil,
Empresários, grandes empresários, e a própria Helena fala que muitos empresários estão financiando. Vejam o Elon Musk, que é o principal financiador da Space Force, entre outros que estão financiando tecnologias. Aliás, existem muitos empresários tirando o seu dinheiro do bolso para financiar as tecnologias, a distribuição das tecnologias. Inclusive, esses empresários estão ajudando na construção da estação de Júpiter, o eixo, também chamado de Hubble. Interessante. Então, eles estão também envolvidos. Também existem os empresários. A gente pode colocar nessa lista. Tem os militares, os chapéus brancos, a gente pode colocar o coronel Douglas MacGregor, o general Van Herk, também o general Van Herk, que inclusive recebeu em janeiro, no início desse ano, os planos da divulgação. É interessante. Tem muitas pessoas compelidas aqui para cooperar no lado aqui, nas trincheiras. Eu estou mostrando aqui para vocês as trincheiras benevolentes da humanidade. Existem políticos, obviamente que tem, Robert Kennedy Jr., loirão, capitão, antiglobalistas. É independente, não são pessoas perfeitas, é bom colocar aqui, nem os empresários, nem os políticos, mesmo os militares, não são pessoas santas, não são perfeitos, mas são antiglobalistas, e é isso que interessa. Porque a batalha é contra o globalismo, obviamente. Então estão cumprindo o seu papel. Putin, eu acho que com certeza é o principal, pelo menos é o mais ativo de todos, isso não é sem dúvida nenhuma, é o mais ativo de todos na atualidade. Obviamente, o Putin, como que a gente pode esquecer do Putin? Grande Putin, fazendo um papel sensacional para destruir o FED, o sistema fiduciário, que é o alicerce, é o dínamo, a locomotiva de todo este sistema babilônico dos escuros. É bem interessante. E agora, e o outro lado? Eu acho que eu consegui delinear todos os componentes, todas as peças dos chapéus brancos. Muito bem. Agora tem outras peças também. Tem muitas outras peças. As peças dos escuros. Vamos delinear aqui as peças dos escuros e como elas estão. Se elas estão indo bem, se elas estão se fortalecendo, se estão robustas, ou se elas estão enfraquecendo. Já estão com os seus dias contados. Vamos lá. Eles tinham, aliás, era muito importante para eles. Isso era fundamental para os escuros. Assessoria dos extraterrestres negativos. Como isso faz falta para eles. Então eles tinham ali mentores espirituais como o Pindar, do Barão de Rothschild, que recebia o Pindar, se manifestava nele essa criatura, essa manifestação reptiliana. Tinha o Ninurta enviado de Enlil, o Ninurtazinho, que também caminhava na Terra e prestava assistência, assessoria para os escuros. É bem interessante. Todos aqui estou apontando vários fatores diferentes. O Ninurta também. E os Ginza. Não podemos esquecer dos Ginza. Ginza são seres reptilianos hiperdimensionais que conseguem pular entre as dimensões e até mesmo entre algumas densidades, que prestava serviço para os escuros. Aliás, grande parte da tecnologia espiritual foi fornecida pelos Ginza para os chapéus escuros. Então eles conseguem atuar no mundo espiritual por causa dessa informação que foi concedida pelos Ginza. É bem interessante, existe até um local no Japão que tem esse nome. Logo, logo a gente vai fazer essa associação. Aliás, é um local onde surgiu a máfia japonesa. É coincidência, óbvio que não. Depois dos Ginza, só que hoje eles não têm mais essa assessoria. Então, Pindar foi expulso, Ninurta foi expulso, os Ginza não se fazem mais presente, apesar de eles terem a tecnologia, mas eles não têm a assessoria dos Ginza. Então, eles ficaram desfalcados. Isso é um desfalque muito sério, muito doloroso para os escuros. Não tem mais. Eles têm o sistema babilônico financeiro. Aliás, isto que faz toda a máquina funcionar. O sistema babilônico financeiro é a locomotiva, como eu havia dito antes para vocês, da máquina dos escuros, mas já está colapsando. Aliás, existem muitos sinais visíveis que eles estão colapsando. Aliás, eles já eram para ter falido desde o ano passado, mas o BID conseguiu aumentar o teto da dívida, quer dizer, ele conseguiu postergar um processo que é praticamente inevitável. Dia 17 de novembro, eles têm que validar o novo teto da dívida, aliás, o projeto fiscal para o ano 2024, e até agora não chegaram a um consenso. Então, o sistema babilônico financeiro pode colapsar a qualquer momento. Desemprego, a perspectiva, aliás, os Estados Unidos foi rebaixado por vários institutos de crédito no mundo, então a situação realmente está crítica, sem falar, meus amigos, que os chineses, os dragões, estão queimando todos os títulos americanos, que vai acelerar ainda mais esse processo da queda, do colapso do sistema babilônico financeiro. Então todos os títulos dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, estão sendo, simplesmente eles querem aniquilar com todos esses títulos.
E vejam que o dragão, a China, tem em posse muitos títulos americanos e eles estão se desfazendo de todos eles. E isto irá acelerar ainda mais a queda do sistema babilônico financeiro. Então, eles também estão indo muito mal nas pernas. A qualquer momento, o sistema babilônico financeiro, que é o alicerce que move toda essa máquina do mal, também está com seus dias contados. Está numa situação realmente bastante delicada. Não faliu ainda, não desmoronou, mas está muito próximo de acontecer. Agora, outro setor que é importante para os escuros, as sociedades secretas. A gente não pode esquecer delas. Obviamente, elas têm uma função muito importante, as sociedades secretas, muitas sociedades secretas. Segundo Benjamin Ford, eles têm mais de 20, acho que mais de 30, e tem ramificações. 30, acho que 30 importantes, mais relevantes, mas entre essas sociedades secretas relevantes, mais importantes, existem outras ramificações e derivações. Só que está tendo o quê? Muita dissidência. Então, muitos membros das sociedades secretas dos escuros estão simplesmente abandonando o barco, informação do Benjamin Ford. Benjamin Ford que é a pessoa que tem mais contato com as sociedades secretas. Ele tem contato direto, por exemplo, com a Sociedade Dragão Branco, entre outras. É bem interessante. Então também estão perdendo o terreno. Aliás, eles estão perdendo em todos os setores. Que interessante. Então, e o Serviço Secreto Espacial? O Serviço Secreto Espacial, os escuros perderam toda a sua infraestrutura. A base da sua infraestrutura foi totalmente destruída no resgate dos pequeninos em 2021. Então, a estrutura básica do Serviço Secreto Espacial dos escuros também desmoronou. Eles não podem contar com isso. E não podendo contar com isso, eles não podem acionar o botão da invasão de falsa bandeira. O projeto Bluebeam simplesmente faliu. Não irá acontecer. Aliás, eu trouxe vários artigos para vocês com evidências demonstrando que eles não têm mais meios, recursos, nem dinheiro para efetuar essa fantasia, essa ilusão que iria potencialmente enganar o mundo inteiro. É interessante, mas é interessante. Sobrou um único recurso. Um único botão. Aliás, esse botão ele já estava programado para ser acionado desde os 1860 pelo Albert Pike. Albert Pike já falou, aliás, ele previu as 3 grandes batalhas mundiais. Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, prevista por Albert Pike, maçom do 33º grau. E tem mais. Existem denunciantes do projeto Camelot, em breve eu vou trazer para vocês, do projeto Camelot, que alegam o seguinte, que quando o Cabal, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, isso já estava previsto, perdesse todos os seus recursos e não tivesse mais meios de ação, ficasse realmente engessado, eles iriam apelar para a última, prestem atenção no que eu vou falar, no último recurso, eles iam apelar para a sua cartada final, que seria o quê? A Palestina, a terra prometida. Então eles sabem que a Terra Prometida é um verdadeiro barril de pólvora ambulante que foi disseminado através do fanatismo religioso e é exatamente isso que eles estão recorrendo. Então, meus amigos, quem está alegando que os escuros estão vencendo simplesmente está na Matrix, porque a realidade demonstra o contrário. Agora tem um porém. Nós estamos numa guerra. Eu tenho que repetir, porque tem pessoa que não entendeu ainda. Nós estamos numa guerra. E a guerra não acabou ainda, apesar de nós estarmos vencendo. Então, quanto essa batalha perdurar, nós não vamos ter facilidades, não vamos viver no paraíso. Aliás, vamos ter muitos problemas. Só mesmo quando essa batalha terminar definitivamente, aí sim nós teremos os benefícios das medbed, das tecnologias, da interação com os extraterrestres, e esse mundo será reestruturado. Só que, no entanto, como que a gente pode saber que eles têm pouco tempo? Porque eles estão desesperados. Então, eles estão tentando acelerar a sua agenda. Meus amigos, ou seja, essa bolha da 4ª densidade vai chegar muito, muito, muito rapidamente. E eles estão apelando para o seu último recurso. É o último recurso dos escuros, não existe outro. Depois que isso for elucidado, meus amigos, é o último capítulo. É exatamente isso que nós estamos vivenciando. O último capítulo, o último grande desafio. Pena que tem pessoas que ainda estão comprando desespero, estão comprando medo. E quando você faz isso, você simplesmente está ajudando o projeto dos escuros, está atrasando algo que já está batendo as portas. Então, eu queria trazer esta informação, juntando aqui várias informações, linkando várias informações diferentes, para vocês terem noção do momento que estamos vivendo, ok? Muito bem, gratidão aqui. Primeira etapa, meus amigos, primeira etapa, o mais importante de tudo, isso aqui é fundamental.
Depois que isso cair, nós temos realmente o campo aberto para revelação, para tudo que é tipo de coisa. E vejam só, a Helena Danã, na sua atualização, nas suas últimas atualizações, eu creio que foi semana passada, bem recente, ou se foi nessa segunda-feira, acho que foi nessa segunda-feira mesmo, nessa semana. Ela fala das medbed, que as medbed já estão, essas camas médicas já estão na mão dos militares no subterrâneo, chapéus brancos que atuam no subterrâneo, e que em breve já será fornecida por caminhões para hospitais civis que não estejam sob a influência do Estado profundo. Então é um pouco, assim, difícil de interpretar isso, porque a maioria dos países do mundo ainda tem influência, vamos convir aqui, meus amigos, a influência dos escuros, mas acredito que existem alguns locais, talvez mais remotos, um ou outro do mundo, que não tem a influência dos escuros, e obviamente esses locais teriam condições já de receber esses benefícios, de usufruir desse benefício maravilhoso. Muito bem, dá para especular muito, porque a informação é só essa. Muito bem. Segunda etapa. Instituir um novo modelo econômico lastro bens reais, que já está acontecendo. Aliás, 25 países dos Estados Unidos já estão... 25 estados dos Estados Unidos já está engatilhado o lastro ouro, né? Então, muito bem, já está muito bem encaminhado, sem falar no BRICS também, né? Lastro commodities, lastro ouro. Então, isso já está em andamento, já está em curso no mundo. Ocorre quase que simultaneamente com a primeira etapa. Exatamente isso. Terceira etapa, novo modelo de comunicações globais. Nós necessitamos de um novo modelo de comunicações globais. Aliás, esse novo modelo de comunicações globais será excepcional porque ele pode atuar nas dimensões, comunicação quântica. Então você pode telefonar para quarta densidade, quinta, sexta, sétima densidade, até mesmo para seres hiperdimensionais. Você já imaginou você ter um celular onde você vai poder conversar potencialmente com seres da fraternidade branca? É mais ou menos isso. É realmente maravilhoso. Quarta etapa, revelar as novas tecnologias suprimidas e os extraterrestres. A revelação somente pode surtir efeito se ter adesão global com a exposição dos escuros. Então essas duas coisas têm que acontecer simultaneamente, meus amigos. Para ter adesão global, você tem que fazer o quê? A exposição dos escuros, você tem que revelar a verdade. Caso contrário, não irá surtir efeito nenhum. Por isso que é importante você ter controle dos meios de comunicação para alertar as pessoas do que de fato está acontecendo. Então, a humanidade foi manipulada durante muito tempo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, e a grande maioria simplesmente está preso a esse sistema, essa matrix, por pura ignorância. Agora, existe uma minoria, sim, que são bandidos, são pessoas com má índole, que vão responder por todos os seus atos. Muito bem. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo, e devem se mexer meticulosamente, como um relógio, para alcançar o efeito desejável. Convencer as pessoas e ter adesão e o coração da população, isso não é um mero detalhe. É a base de tudo e o maior objetivo de todos. Meus amigos, todas as almas têm conexão. Então, todas as almas que estão encarnadas aqui na Terra têm conexão. Quando as densidades superiores não tiverem qualquer tipo de barreira, que elas já estão presentes aqui, quando elas realmente se instalarem aqui, efetivamente estiverem instaladas, ou seja, quando nós já estivermos na quarta densidade, as pessoas que ainda estão na ignorância irão ser, prestem atenção no que eu vou dizer, elas vão ser arrastadas por essa energia e pela consciência de vocês. Porque nesse momento, a consciência será compartilhada. As pessoas serão empatas intuitivos. Então a vibração de vocês terá um efeito, se hoje tem um efeito de 2, terá um efeito de 1000. É, exatamente isso. Então será multiplicado. Então o poder de influência energética das sementes estelares e de todos os despertos será singular. Realmente não tem como uma pessoa ignorar isso. Por mais cético que a pessoa seja, não tem como. Sem falar das informações. Porque as pessoas vão se tornar naturalmente mais inteligentes. Elas vão ter mais capacidade cognitiva. Então tudo isso vai facilitar a divulgação. Meus amigos, as pessoas vão deixar de ser tapadas. Vamos simplificar aqui. As pessoas vão ter facilidade de assimilar a informação, muita facilidade pelo ambiente. Então existe um novo ambiente energético que facilita a assimilação das pessoas. E esse ambiente energético será compartilhado com o pensamento, olha só, e a consciência dos despertos. Por isso que o nosso papel é fundamental. Não é pouca coisa, não. Aliás, é um dos fatores mais importantes em todo este processo. Muito bem. O Alex Collier, assim como a Helena Danã, prestem atenção, meus amigos, para não interpretar errado, tá ok? Muito bem. Alex Collier, assim como a Helena Danã, em seu último webinar, né, para não distorcer aquilo que está sendo falado aqui, tá? Fala sobre a armadilha da reencarnação e da roda de Sansara. Quando as pessoas têm experiência de EQM, experiência de quase morte, para quem não sabe, e se deparam com uma luz que induz a uma sensação de amor
incondicional, parece um amor maravilhoso, é quase que irresistível, onde vem parentes e convidados para entrar para a luz, né? Vem ali o seu pai, a sua avó, o seu avô, dizendo, vem para a luz, meu filho, aqui você vai ser feliz. E de repente alguém diz, volte, que a sua missão ainda não acabou, nós temos que retornar para o seu corpo. Isso é, na verdade, uma grande armadilha, para prender a alma num ciclo interminável de reencarnações, onde as memórias são apagadas. Meus amigos, a humanidade foi semeada aqui há muito tempo, aproximadamente há 150 mil anos atrás, 150, 200 mil anos atrás. Isso dá mais de 2.000, as almas que estão aqui, que são originais da Terra, né? Isso, aliás, todas as almas têm origem em outros planetas, mas tem almas que estão presas a esse processo de reencarnação, já reencarnaram aqui 2.000 vezes, e nós estamos ainda na terceira densidade. Quer dizer que eu acho que essa máquina deve estar quebrada. Aliás, se ela funcionasse perfeitamente, nós já estaríamos na quinta densidade, sexta densidade, há muito tempo, há mais de 2, 3 mil anos atrás. Vamos convir aqui. Muito bem. Alex Collier diz que ao invés de ir em direção à luz no momento do desencarne, deve-se virar as costas, mas tem uma saída aqui, segundo o Alex Collier, deve-se virar as costas para a luz, olhar para o universo e pedir, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o meu planeta de origem, não quero ficar aqui. Nesse momento, sua alma irá migrar para o seu planeta de origem. Por exemplo, o budismo corrobora com isso, meus amigos. O budismo diz que as pessoas que estão presas à roda de Sansara e não evoluem, vão para a luz. Olha que interessante, não evoluem, vão para a luz. E as almas evoluídas, diferentemente, escolhem ir para o universo. Interessante essa informação do Alex Collier, porque bate perfeitamente com a entrevista com o alienígena. A mesma informação do alienígena, da alienígena, porque ela tem gênero feminino, da Air, da Matilda. A gente vai trazer a baila para vocês. Mas prestem atenção. Aqui o livro da Alien Interview, de Lawrence Spencer, escreveu. E aqui a Matilda McCroy, Donnell McCroy, muito bem a fotinho dela, que era enfermeira do exército dos Estados Unidos. Aliás, era a única pessoa que tinha vibração e consciência que a entidade falava. Não conversava com mais ninguém. Não falava com o coronel, não falava com o general, só falava com ela. Porque ela tinha a frequência e vibração correta. Olha que interessante. Que brutalidade maior pode ser infligida a alguém do que apagar ou negar a consciência espiritual, a identidade, poder e a memória, que são a essência de si mesmos? Lawrence Spencer. Fantástico. Aqui eu vou mostrar alguns trechos para vocês, mas eu vou mostrar, acho que eu vou dar uma resenha do livro inteiro, tá? Portanto, quando o corpo de um ser está, e todos nós somos seres está, tá? Todos somos seres das estrelas, todos, toda alma ciente é um ser das estrelas, desencarna, ele abandona o corpo, ele é detectado pela tela da força, é capturado e ordenado pelo comando hipnótico a voltar para a luz. A ideia de paraíso e vida após a morte fazem parte da sugestão hipnótica, uma parte do processo traiçoeiro que faz todo o mecanismo funcionar. Citação do livro. A forma que o Império aqui é o Império Draco-Reptiliano, citado no livro, utiliza para explorar outro ser estar, ser das estrelas, e apagando suas memórias, reduzindo sua consciência, restringindo unicamente ao seu corpo físico. Exatamente esse é o estado que nós nos encontramos, a grande maioria. Mas esse processo já está mudando. Ai, que maravilha, que fantástico. Daqui a pouco tem uma boa notícia. Com consciência de apenas uma fração insignificante da atual existência. Meus amigos, a Aliança da Terra também está vencendo no mundo espiritual. Essa aqui é a boa notícia. E esse processo já praticamente não existe mais. Para que o ser escravo não recupere suas memórias, ele é submetido a crendices e superstições, sistemas de crenças, além de ser ensinado a submeter aos deuses, governos e sacerdotes, os gurus. Não, porque a minha religião disse que é para ir para a luz, e eu fico aqui reencarnando de forma interminável e não chego a lugar nenhum, eu adquiro mais karma, né, depois eu desencarno, eu tento... Porque é um absurdo, meus amigos, vocês já imaginaram isso? A roda de Sansara é exatamente como se você estivesse numa prisão, só que você não sabe o que você fez. Então você nem sabe por que você está lá. Aí você tem que descobrir, como que eu faço para sair da prisão? Você tem que descobrir por que você tá aí, porque uma coisa errada, muito errada você fez. Aí a pessoa passa a vida inteira tentando descobrir o seu karma, e quando ela descobre o seu karma, ela já adquiriu mais karma. Aí ela desencarna novamente e o processo continua. Continua infinitamente. Realmente é um processo traiçoeiro. O mecanismo utiliza para apagar as memórias dos humanos após o desencarne uma teia de eletrochoque. Segundo o livro da Entrevista com a Alienígena, numa frequência que apaga as memórias, e a luz que os desencarnados são induzidos a irem ou entrarem é uma armadilha usada pelo Império Draco. Está no livro. Muito bem. Agora, boa informação para vocês, meus amigos. Ótima informação. Caro Dr. Michael Salla, lógico que eu não vou colocar aqui o nome da pessoa, até por uma questão de bom senso, né? Então vou omitir aqui o nome da pessoa que fez essa pergunta. Eu tenho uma pergunta, estou um pouco confuso sobre as informações sobre a armadilha da morte e da reencarnação. Eu pensei que aquela armadilha que o Alex Collier havia explicado não era mais real.
Achei que ele e Helena estavam se referindo de como era antes, mas não está mais no lugar, já que a Lua e Saturno estão sob aliança da Terra. Ficaria muito grato se vocês pudessem verificar isso com eles, com gratidão por tudo que você faz. Daqui a pouco eu vou comentar a resposta da Helena Dana. Meus amigos, o cubo negro de Saturno tinha um retransmissor na Lua que chegava até a Terra para reduzir a nossa consciência e induzir o nosso comportamento, por conseguinte, foi neutralizado. Não existe mais. Foi desarmado pelos extraterrestres progressivos, benevolentes. Só que este sistema, prestem atenção, além de reduzir a nossa percepção, limitar a nossa consciência, também prendia as pessoas, ele atuava no mundo espiritual simultaneamente. Se você pegar o livro da Air, ela fala que existem várias máquinas escondidas no sistema solar. Máquinas, retransmissores. Tinha um principal, interessante, ela fala que tinha um principal, mas existiam muitos outros, espalhados. E que os seres extraterrestres positivos, já na década de 40, estavam tentando sabotar esses dispositivos para que as pessoas pudessem despertar. Então, quanto mais dispositivos fossem destruídos, mais pessoas iriam despertar no planeta, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, porque o despertar também acontece no mundo espiritual. Então, muitas pessoas chegavam ali, um ser bonito, de luz. Olha, meu filho, tenho aqui um negócio bom pra você, meu querido. Chega mais aqui, é o seguinte, olha, você foi muito malvado, você fez coisas terríveis, e aquele deixa você pra baixo, né? Deixa você pra baixo. E você tem que cumprir a sua missão. Mas pra isso, meu filho, chega mais. Tem que assinar um contrato aqui pra esquecer tudo, viu? Senão não vale. Assina bonitinho pra você vir com todas as suas memórias apagadas. Isso é pro seu bem. É pro seu bem. Já ouviu falar disso? É pro seu bem. Isso é pro seu bem, porque nós amamos você, nós gostamos muito de você. Assina. Assina também um contrato de pobreza, de desgraça, pra você pagar todos os seus karmas, viu? Vai ser bom pra sua evolução. Contrato de pobreza. Aliás, contrato de pobreza as pessoas fazem vida mesmo. Na Idade Média. Quantas pessoas viveram na Idade Média e assinaram contratos de pobreza? Porque achavam que era bom. Contrato de ser um desgraçado, não ter nada na vida, também de castidade, porque isso era muito promovido. A gente fala do mundo espiritual, mas era muito promovido, na verdade, no mundo físico. E as pessoas assinaram esses contratos para você ser infeliz no casamento. Aliás, você não pode, tem que ficar casada com seres... É assim, meus amigos. É assim, sempre justificando, enganando, manipulando as pessoas. Impressionante. Agora vamos aqui falar sobre a resposta da Helena. Olá, querida, que eu omiti o nome. Que bom que encontrei sua pergunta. Como expliquei no meu último webinar, número 12, o grande vórtice de luz é o acesso à matriz da reencarnação planetária. Isso é muito interessante, meus amigos. Porque a vórtice de luz é um processo natural. E todos os seres do universo realmente têm que ir para a luz. A questão é que ele foi o quê? Sabotado. Sabotado pelas forças escuras. E não estava mais cumprindo seu propósito. Aliás, está fazendo o contrário. Não era um elemento de evolução, mas um elemento de prisão, para que a pessoa ficasse num ciclo interminável de reencarnações. E não cumpria o quê? O seu propósito. Então essa máquina agora foi consertada. Que maravilha! Cada planeta que suporta a vida tem um. Interessante, porque faz parte da ordem natural. Até recentemente, o da Terra estava trancado, foi sabotado por seres nefastos. Você não poderia escapar disso. Bem difícil. Aliás, tinha alternativas. A pessoa simplesmente podia ignorar, virar as costas, como foi orientado pelo Alex Collier, falar, olha, eu quero voltar para casa. Primeiro você tem que visualizar o universo. Eu quero voltar para casa, eu não vou para a luz, porcaria nenhuma, eu não vou voltar mais para esse planeta. Eu não. Bate o pé, quem chora não mama, como já diz o ditado. Aí você consegue realmente voltar para o seu planeta de origem. Então tinha recurso. Mesmo com esse sistema, algumas pessoas sábias conseguiam realmente burlar esta armadilha. Agora que a máquina foi destruída, olha que maravilha, principalmente a principal. A principal, com certeza, não existe mais. Você está livre para voltar e ver o universo e todas as possibilidades. Só que, infelizmente, grande parte da população está no piloto automático. Então já foram ensinadas, porque assim, meus amigos, as pessoas já são ensinadas. Não, quando você falecer, vai para a luz. A ideia de céu também, de paraíso, também induz as pessoas. Interessante. E a pessoa acha que tem que ficar aqui, tem que ir lá. Aí eles chegam lá com o somebody love, meu filho, vem aqui, assina um contrato. Só que muitos seres no mundo espiritual já estão alertando as pessoas, não assina essa porcaria, não, estou te enganando. Não assina, não faça isso. Estão acordando. Então a força dos escuros no mundo espiritual praticamente foi reduzida, está sendo reduzida cada vez mais, porque existe um grande despertar. Assim como ocorre
aqui no mundo físico. Isso é maravilhoso, meus amigos, é fantástico. Então hoje você tem condições de escolher. É claro que você tem que ter nível de consciência também, né? Por isso que o conhecimento é um requisito, é uma peça fundamental, porque muitos ainda vão escolher automaticamente, né? Automaticamente, como já fizeram isso, sei lá, mais de 1000 vezes, 1500 vezes, a fazer o mesmo erro. Só que agora as pessoas podem escolher, elas estão sendo alertadas, elas têm consciência. Esta que é a diferença. Durante julho de agosto de 1947, ela entrevistou um ser extraterrestre que ela identificou como Air, tá? Que é a fotinho dela aqui, pode colocar aqui, muito bem. Ela não tinha boca, tá? Que dizia ser continua sendo um oficial piloto de engenharia que saiu ilesa de um disco voador que caiu perto de Roswell, Novo México, dia 8 de julho de 1947. Falando sobre Roswell, existem várias narrativas diferentes. Na verdade, meus amigos, houve várias quedas diferentes, com histórias diferentes. Inclusive, existe um documento que foi autentificado pelo Robert, acho que eu esqueci o nome dele. Agora fugiu. Mas é uma grande pessoa, né? Também. E ele autenticou esses documentos, Majestic 12, que tem várias facetas diferentes. Muito bem. Recebi mencionada a carta de senhora McCroy, de 14 de setembro de 2007, junto com um pacote de documentos. Ela só entregou essa informação com um pacote de documentos para comprovar, dando evidências da sua experiência em 2007. De acordo com um comentarista feito pela Lineage, a transcrição da entrevista, porque ela foi, assim, meus amigos, como ela era militar, claro que ela foi intimidada, olha, você não fala isso pra ninguém, mas como ela já estava prestes a falecer, ela falou, não tem nada a perder mesmo, se também quiserem tirar minha vida, eu vou falar toda a verdade. Fornecida pela senhora McCroy, a principal lição da história é que muitos deuses tornaram-se homens, mas pouquíssimos homens voltaram de novo como um deus. Baseado quase que totalmente em comunicações telepáticas entre a alienígena e a senhora McCroy, muitas dessas entrevistas discutem atividades paranormais de seres espirituais imortais. Muito bem. Vamos lá. Muitos homens têm sido mortos para eliminar a possibilidade de revelar um conhecimento que tem ajudado a esconder da sociedade até agora somente. Pouquíssimas pessoas na Terra viram e ouviram aquilo que me causou uma grande aflição para manter segredo por 60 anos. Então ela manteve essa informação sobre segredo durante 60 longos anos. O paciente procurado por ferimentos, imediatamente detectei e entendi. Então ela era enfermeira e ela tinha caído, a Air, em Roswell, e ela foi atender a entidade alienígena. Que o ser alienígena estava tentando se comunicar comigo através de imagens projetadas na cabeça, com impacto intuitivo. Isso é muito comum de seres que têm essa capacidade. A Matilda, por certo, tinha essa capacidade, por isso que a Air se comunicava com ela, sem falar da frequência. Mentais, ou pensamentos telepáticos, que eram projetados diretamente da mente do ser. Depois de uma rápida consulta com o oficial mais graduado, que acompanharia o alienígena sobrevivente, volta para a base. Meu trabalho era se comunicar, entrevistar a alienígena e fazer um relatório completo. E tudo que descobri para as autoridades em comando, então me forneceram uma lista específica de perguntas feitas pelos militares e não militares, as quais eu tinha de interpretar para a alienígena e registrar as respostas. Então, vários militares, uma junta de militares e cientistas, queriam fazer perguntas para e a Matilda, como era a única pessoa que a entidade alienígena se comunicava, ela tinha que fazer essa interação. Me foi concedida uma promoção para Sargento Master Sênior, a fim de melhorar meu nível de segurança e aumentar meu saldo de $54 para $138 por mês. Lembrando que isso é na década de 40, tá, meus amigos? Conta dessa missão, pouco comum. Executei esse trabalho em 7 de julho até agosto de 1947, quando a alienígena se encarnou e deixou o corpo, como você vai ler em minhas notas. Nossa comunicação era por telepatia. No início eu não entendia de forma muito clara. Eu não conseguia realmente ter uma comunicação perfeita com essa entidade. Podia perceber imagens, emoções, impressões, mas era difícil para expressar isso verbalmente. Assim que a aprendeu inglês. Então, a Matilda ensinou inglês para aí ficou mais fácil. E telepaticamente ela se comunicava usando as palavras em inglês. Ficou muito mais simples a comunicação. Ela conseguiu focar os seus pensamentos mais precisamente usando os símbolos e sentidos das palavras, de modo que eu possa entender. O aprendizado do inglês foi um fator feito a mim. Era mais para o meu próprio benefício do que para o dela. Pensei em entender cada vez melhor os pensamentos de como se fossem os meus próprios pensamentos. De alguma forma, seus pensamentos se tornaram meus pensamentos. Olha que interessante, compartilhava informações. E é consciência compartilhada. Suas emoções, porque mais tarde, meus amigos, a Matilda descobriu que ela é da família galáctica da Por isso que ela conseguia realmente compartilhar suas emoções e seus sentimentos com a Suas emoções eram minhas emoções. Seus pensamentos eram os meus pensamentos. Fantástico, lindo. Todavia, isso estava limitado à sua vontade e intenção de compartilhar seu próprio universo pessoal comigo. A atual tem como base o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Tem uma base no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que ela chama de uma estação espacial no sistema solar da Terra. Primeiramente, ela mesma, segundo lugar, voluntariamente, ela serve como oficial piloto, engenheiro da Força Expedicionária do Domínio.
O domínio é uma raça ou civilização do qual a era alienígena que entrevistei é um oficial, piloto e engenheira servindo à força expedicionária do domínio. O símbolo representa a origem e a fronteira limitada do universo conhecido, unido e integrado em uma vasta civilização sob o controle desses seres benevolentes. Definitivamente sinto que compartilhei uma ligação única com o alienígena. Havia uma espécie de confiança ou empatia, como se tem um paciente com um pequenino. Acho que é porque a alienígena entendia que eu estava realmente interessada nela. E não tinha intenções de prejudicá-la. Tinha empatia, gostava dela. Exatamente. Como se fosse uma pessoa da família. E nem iria permitir que alguém ferisse se pudesse evitar. Isso também era verdade. Na verdade, o ser, de alguma forma, não tinha sexo. Sexuada. Seja fisiológico ou psicológico. Ela, de fato, tinha uma presença e uma aparência forte feminina. No entanto, em termos fisiológicos, o ser era assexuado. E não tinha órgãos reprodutivos, internos ou externos. Seu corpo era um boneco, um robô. Não tinha órgãos, era um avatar, em outras palavras. Um avatar onde uma consciência se manifestava. Mesmo porque o corpo não era feito de células biológicas, tinha uma espécie de sistema de circuitos ou sistema nervoso elétrico que corria pelo corpo, mas não entendia como funcionava. Meio biológica e meio robô. Cerca de 1 metro de altura, pequenina, a cabeça era desproporcionalmente grande, comparada com os ombros, pernas e torsos, que eram pequenos, havia 3 dedos em cada das mãos e pés, como se fossem garras. A cabeça não tinha um nariz, não tinha nariz, boca, orelha, nem boca e nem orelha. Entendo que um oficial espacial não precise dessas coisas, considerando que o espaço não tem atmosfera para conduzir o som. Etapas para recuperar as memórias perdidas e ativar o DNA adormecido. Presta atenção. Estamos vivendo numa época, meus amigos, onde as pessoas estão experimentando vários sintomas e reações diferentes, como sonhos lúcidos, mensagens telepáticas aleatórias. Por exemplo, alguém está passando por uma dificuldade. Quantos aqui já passaram por isso? Quantos já tiveram essa experiência? E outra pessoa, sem saber, acaba ligando para ela. Olha que interessante. Quantos já tiveram essa experiência? Você está pensando em alguém e de repente essa pessoa liga para você. Sem falar em premonição, além de vários lampejos de capacidades psíquicas e reações diversas. Se você tiver uma dessas experiências, é porque as suas habilidades psíquicas estão sendo ativadas. Ou alguém quer se comunicar com você e sempre é alguém da sua família galáctica. Então é algo íntimo. Não tem como você terceirizar isso, tá, meus amigos? É uma comunicação de família. Não tem como uma pessoa de fora terceirizar isso para você ou interpretar isso para você, porque é algo pessoal. Continuando. Primeiramente, o indivíduo começa a receber isso de forma esporádica. Suas lembranças de vidas passadas começam a se manifestar. Sonhos lúcidos, de maneira fragmentada. Quantos aqui já tiveram sonhos reais, assim, mas parece que não fazia muito sentido, como se fosse parte de uma informação? Foi assim que o Tony Rodrigues começou a recuperar as suas memórias perdidas, aliás, todas as pessoas. Então, geralmente vem de maneira fragmentada, e com o tempo vai criando forma, com apenas algumas partes isoladas de todo o contexto de dados. Por esse motivo, as informações se manifestam de maneira desordenada, aparentemente sem sentido algum, exatamente como uma pessoa que sofre de amnésia profunda devido ao programa de lavagem cerebral, reagem quando começam a recuperar as suas memórias. Exatamente isso. Uma pessoa que sofre de amnésia profunda, geralmente quando ela começa a recuperar as memórias reaparecem de forma fragmentada. Então, geralmente ela vai lembrar de parte de alguma coisa, um incidente isolado, mas sem contexto. Com o tempo, isso vai sendo contextualizado. Aí tem começo, meio e fim. Às vezes você tem uma história de vida, você só lembra do fim. Ou você lembra de parte do que aconteceu. Mas isso, não fiquem felizes, não fiquem tristes, não. Isso é um bom sinal. Você está, de fato, recuperando as suas memórias. Você está no processo. Vários flashes desconexos. Quantas pessoas já tiveram vários flashes, né, de informações através de sonhos, ou até mesmo de memórias durante o dia, de algo que você fala, mas de onde que saiu isso? Sem relação aparente entre eles. Aparece de uma só vez, quando essas informações e memórias são recuperadas. Interessante que esses flashes não é forçado, tá? Você fica lá, eu quero lembrar. Não, não é assim. Aparece de uma vez. Como se apertássemos um botão, exatamente da mesma forma que uma pessoa quando recupera suas memórias, quando sofre, por exemplo, de amnésia. Primeiro ela tem memórias fragmentadas, aparentemente desconexas, e posteriormente tem a recuperação súbita de todo esse combo de informações. Então, geralmente as pessoas vão recuperar essas memórias aos poucos, mas tem algumas pessoas, prestem atenção, quando o processo da ascensão, principalmente com esse flash solar e as forças exógenas como um todo, estiverem mais presentes, muitas pessoas vão recuperar as suas memórias de uma só vez. De uma só vez. Interessante que as memórias que vierem à tona são apenas memórias importantes para o seu desenvolvimento espiritual. Então aquilo que não é importante, aquilo que não é relevante, para não dar confusão mental, porque é muita coisa. Imagine você recuperar de uma só vez memórias de milhões e milhões de anos, porque a nossa alma, meus amigos, está aqui na Terra, de repente 100 mil anos, outros 50 mil. Se você fizer mente celular, está pouco tempo, mas mesmo assim você tem uma bagagem de milhões e milhões de anos. E isso vier só de uma vez, ia bugar o cérebro. Simplesmente ia bugar a nossa consciência. Então, vai aparecer aqui apenas aquilo que é importante. Apenas aquilo que é pertinente para o seu desenvolvimento espiritual. Muito bom.
Fantástico, de forma cirúrgica, pontual. Fantástico. Estágio 1, então, memórias fragmentadas. Quem está aqui, né, depois vocês falam, pode comentar, né? Quem está no estágio 1 já tendo memórias fragmentadas. Estágio 2, memórias preservadas em trechos inteiros, contextualizados com cenas de um filme ou páginas de um livro. Fantástico. Aí já é estágio 2. Meus amigos, já eu passei por todos esses estágios, tá? Eu já tive no estágio 1, agora estou no estágio 2. Mas assim, vagamente, nem tudo, mas eu consigo ter contexto de tudo, começo, meio e fim. E eu posso dizer o mesmo com relação a Eliette. Terceiro estágio, esse é o mais difícil, acho que esse aqui eu não cheguei ainda não. Quando essas cenas começam a se juntar num único filme ou página, capítulos inteiros de um livro com a história completa. Eu estou chegando nesse estágio 3 aqui. Estágio 3 já seria completo, né? Pleno, fantástico. Mas estamos chegando muito perto do estágio 3. Muito bem. Estágio 4 é o estágio da integração das realidades de vida e experiências cósmicas de vida em outros planetas, densidades e dimensões, tendo a consciência para recapitular e entender informações complexas de cunho científico, espiritual e hiperdimensional, tornando-se um ser de consciência cósmica plena. Este estágio, por certo, só vai se manifestar quando estivermos nas densidades superiores. Mas, no entanto, pontualmente, algumas pessoas estão recuperando suas memórias. O Dave Ross, por exemplo, é uma pessoa que está recuperando, porque ele foi um cientista, ele foi um extraterrestre, cientista, que foi ativado, aliás, ele foi abduzido por seres azuis, e ele agora ficou super inteligente. Não é que ele ficou super inteligente, ele já era super inteligente, só que ele esqueceu. Aliás, todos vocês são super inteligentes. Cientistas, engenheiros, pessoas que têm habilidades espirituais incríveis, só que esqueceu, simplesmente esqueceu. E algumas pessoas já estão recuperando essas memórias. Fantástico isso, meus amigos. Pessoas recuperando, fazendo desenhos, tornando também, por exemplo, equações complexas de tecnologias, tudo isso está sucedendo. Isso é realmente maravilhoso. Vamos lá, meus amigos, vamos recapitular aqui. Primeiro passo para recuperar as memórias perdidas, ativar as habilidades psíquicas. A partir do instante que não existe mais bloqueios, e esses bloqueios já foram destituídos, desarmados, eles não existem mais para nossa alegria. As memórias fluem naturalmente, assim como as habilidades psíquicas. O bloqueio mais comum é o do conceitos e paradigmas da Matrix. Aí tem um problema. Não existe mais bloqueio, mas se você estiver preso, por exemplo, a conceitos e paradigmas da Matrix, infelizmente, as suas habilidades psíquicas não irão fluir. Infelizmente. Porque você criou uma barreira dentro de você mesmo, através do seu nível de consciência, que infelizmente está contaminado. O segundo bloqueio é energético, dependendo da vibração e da frequência para desbloquear. Então você depende do quê? Energético. Se é energético, você vai precisar o quê? Da sua frequência e da sua vibração que estejam adequadas. O terceiro bloqueio é dos relacionamentos tóxicos. Isso aqui também é muito sério, tá, meus amigos? Isso aqui também bloqueia todas as habilidades psíquicas. Relacionamentos tóxicos e contratos com pessoas. Contratos com pessoas, muitas vezes desencadeados por traumas e programação mental. E nesse caso aqui, você tem que estar em equilíbrio com o masculino e o feminino. É o único remédio. Então toda mulher tem que estar em equilíbrio com o masculino e todo homem tem que estar em equilíbrio com o feminino. Por isso que os escuros jogam homens contra as mulheres. Através do machismo no passado e hoje através do feminismo. Aliás, o objetivo é esse, trazer desarmonia entre o masculino e o feminino. Mulher ter birra do marido, o marido ter birra da mulher, para não se unirem, também é um fundamental para ativar a Kundalini. Aliás, esse é um dos objetivos do próprio casamento. Aliás, se não existe união sagrada, não é casamento. Simples assim. Casamento é união sagrada. Uma união sagrada através do quê? De um relacionamento estável. Muito bem. Só se for, por exemplo, um caso. É claro que existem exceções, tá, meus amigos? Por favor. Vamos supor que a pessoa está com 70 anos, está doente. E outra, ambos concordam com isso. Aí não tem problema nenhum. Aí pode ser também ativado através da comunicação com a natureza. Mas duas pessoas saudáveis não tem desculpa. Desculpem. Duas pessoas perfeitamente saudáveis não tem o que justifique. Muito bem. Muitas vezes os encarnados por traumas e programação mental. Aí é bom ler também O Lado Negro do Cupido. Aliás, o Preston Nichols e a própria doutora Tanner, que entrevistou mais de 2.000 abduzidos, foram bem taxativos. Um dos objetivos dos seres extraterrestres negativos atuarem no mundo espiritual é para atrair relacionamentos tóxicos. Porque se existe algo negativo que realmente vai arrebentar com a sua vida, é ter um relacionamento tóxico. E tem pessoas que ficam 2, 5, 10, 15 anos num relacionamento tóxico e não sabem. Eu não entendo, mas eu não consigo largar dele ou dela. Isso é uma armadilha. Ok, meus amigos? Muito bem. O quarto bloqueio é causado por pendências de vidas passadas e ciclos repetitivos. Também é outro grande problema que tem que ser solucionado. Que envolvem trabalhos e relacionamentos, resolvendo os 3 primeiros. Quarto bloqueio causado por pendências de vidas passadas. Ciclo repetitivo, a pessoa faz a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa foi maltratada, foi traída em 10 vidas passadas. Ela faz a mesma, atrai pessoas traidoras. Mais ou menos assim. Muito bem. Eu tenho que mudar o quê? O pensamento.
Geralmente essas pessoas são aquelas mulheres que falam, todo homem trai. Todo homem, você acredita que todo homem trai, você vai ser traída mesmo, pode ter certeza absoluta. Você já decretou que isso vai acontecer. Por exemplo, o bloqueio, por exemplo, de pendência de vida, ciclos repetitivos, também pode ser de pobreza. Por exemplo, eu não mereço nada, eu mereço ser miserável. Então você acha que você vai ser miserável, você vai ser miserável mesmo. É assim. Que envolve trabalho, relacionamentos. Resolvendo os 3 primeiros bloqueios, tendo visão da realidade da ascensão, energia positiva, e resolvendo nossas questões interpessoais. Por isso que a reforma interior é fundamental. Familiares e paixões mal resolvidas. Olha só, paixões mal resolvidas também são grandes bloqueios. Tudo isso irá nos capacitar para resolvermos a 4º e mais difícil desbloqueio, que propiciará nossa liberdade de forma efetiva e definitiva. Então, a máquina dos escuros não existe mais. Mas, no entanto, nós temos que fazer o quê? O nosso dever de casa. É fundamental para que você, de fato, possa usufruir das suas habilidades psíquicas e, por conseguinte, recuperar as suas memórias perdidas na sequência. Sensacional. Deixa eu retornar aqui, tem muitos slides, meus amigos, se vocês gostaram do assunto, eu posso passar, talvez uma live, todos os slides, a resenha completa, resumo do livro, a entrevista com a alienígena, aqui do Lawrence Spencer, né, da Matilda McCloy. Donald McCloy. Gratidão pela presença de todos vocês.